filosoficamente, do ponto de vista prático, a gente, e eu já disse isso na aula de O que é o médico, eu citei uma frase desse livro aqui, que é o livro de Aristóteles, e Emile Boutroux, não, o livro de Aristóteles, é o livro sobre Aristóteles, onde eu citei um trecho, e eu vou citar aqui novamente, que é um trecho muito interessante, complicado, mas é que ele dá margem ao que é que a gente vai fazer aqui. E ele diz o seguinte: a ciência no sentido de conhecer, em seu conjunto segue dupla direção, conforme o espírito humano tome por ponto de partida o que for primordial do seu ponto de vista, o que é princípio do meu ponto de vista, ou o que é primordial absolutamente. Não é do meu ponto de vista, mas o que de fato é primordial, o que de fato é um princípio. E esses dois movimentos, eles são o exato inverso um do outro, ou seja, o princípio absoluto, ele está acima de tudo. Mas e ele desce para o que é para mim o ponto de partida. E para mim o ponto de partida é para me levar para lá. Essa mão dupla, e ele coloca isso, ou seja, esses dois movimentos são exato inverso um do outro nesse sentido. Pois, o que para nós, seres humanos, você médico, é primordial são os fatos. Ou seja, é a doença, é o cara doente de espineico para mim. Aquilo é o fato concreto que está me fazendo querer entender o que é a dispneia e por que ele está dispineico. Aquilo é um fato primordial. E aí ele segue e diz o seguinte: então, para nós, o primordial são os fatos. E os fatos, segundo a ordem interna da própria natureza, são o que existe em último lugar. Ou seja, a dispneia, ela é uma consequência de algo, mas é a primeira coisa que eu identifiquei. Mas o que a precedeu? O que foi primordial para ela, digamos assim, o princípio dela? Sei lá, o líquido que se acumulou no alvéolo. Mas para esse líquido se acumular e gerar dispneia, há um tempo, há um fragmento de tempo, né? E a gente conhece isso, inclusive. E aí ele segue. Reciprocamente, o que é primordial em si são os princípios, e os princípios são a última coisa que podemos atingir. Então o que é que a gente está tentando atingir aqui? O princípio da doença. Então a gente vai tentar, a partir das manifestações das doenças, em suas várias camadas de manifestações, tentar chegar no que ela é, lá atrás. E por isso que é uma empreitada muito densa, muito difícil, talvez até impossível da gente chegar com perfeição, mas como eu disse, a busca já é a própria perfeição do nosso desejo de conhecer, tá? Nesse sentido aqui, de que a gente vai fazer esses dois caminhos da doença, como é que eu posso fazer essa escalada? Eu advogo da ideia de que a escalada do conhecimento, já que a gente não consegue ter aquele conhecimento pleno, total, né? A teoria do tudo, de Stephen Hawking, né? A gente não é Deus. Já que a gente não consegue isso, a gente assume um dos princípios de falseabilidade de Karl Popper, que é o princípio de você dizer assim, se eu não consigo dizer o que é, eu vou tentar dizer o que não é, para eu, quem sabe, me aproximar do que é. E aqui eu vou lançar mão disso para tentar dizer o seguinte: se eu perguntar para você o que é doença, alguém vai dizer, doença é a não saúde. Eu posso definir a doença de forma positiva e negativa. Positiva é dizendo que ela é, e negativa seria dizendo, afirmando que ela não é. Tá? Se eu disser, a doença é uma não saúde, eu estou falando de forma positiva ou negativa? Eu estou dizendo de forma positiva, ela é não saúde. Tá? Se eu disser doença é desequilíbrio, de forma positiva, eu estou dizendo ela é desequilíbrio. Mas perceba que mesmo na forma positiva, na hora que eu descrevo a doença, tem uma negação implícita ali. No caso da não saúde é algo até quase explícito. No caso do desequilíbrio, está implícito ali o não equilíbrio. De maneira que, quando você vai tentar definir doença, o não vai estar presente. E então eu vou me aproveitar desse não para tentar escalar de não em não o que é a doença, ao invés de tentar escalar do sim em sim. E vocês vão ver, que vai ser de maluco, que coisa de filosofia. Você faz isso no seu dia a dia. Você faz isso no seu consultório. A sua prática, via de regra, apesar de quase todos os livros colocarem algumas doenças, são de exclusão, o diagnóstico de exclusão. Praticamente tudo é diagnóstico de exclusão. Praticamente tudo. Se você considera até a pergunta que você faz, se você quer o sim ou não sobre aquela coisa, e a resposta que ele dá faz você mudar, aquilo também é uma de exclusão, onde você está de alguma forma caminhando sobre um aspecto de diagnóstico de exclusão, onde a gente diz,
fibromialgia não é um diagnóstico de exclusão, está lá no livro, porque você consegue dizer na lata ali o que é. Mas normalmente, na literatura médica, isso está se remetendo à ideia de pedir ou não pedir exame, em vez de regra. Tá? Mas na verdade ele é de exclusão no momento em que você pergunta, mas você tem algum sintoma assim, assim, assado? Ele diz não. Ah, então não deve ser hipotireoidismo. Então não deve ser. Você termina caminhando de não e não. E é assim também na pesquisa científica. Se vocês analisarem, você não afirma a hipótese alternativa, você refuta. Né? Então você tenta buscar a refutação de algo para, refutando, me aproximar do alternativo. Então é isso que a gente também vai tentar escalar nessa definição do que é doença. E se eu digo que doença é não saúde, ou doença é um desequilíbrio, eu fico pensando, o que é saúde? E aí vem uma... A OMS define saúde, eu não quero essas definições. E se a gente for tentar buscar, saúde é vida, né? De uma maneira geral, a gente está vivo, saúde. Só que a saúde ela está sempre no risco, que muita gente interpreta assim, e eu concordo, eu também interpreto assim, como um processo de equilíbrio. Saúde e doença são processos. A nossa dificuldade de definir é porque elas são processos que estão em movimento. E esse movimento faz com que quando a gente tente definir aqui, ela passou, e aí você fica com a dificuldade de definir o movimento em si. E é por isso que quando a gente busca o que é o que permanece. Essa é a nossa dificuldade entre discutir o que move, buscando naquilo que se move o que sempre está. E por isso que a gente sempre tem essa dificuldade do ponto de vista filosófico. E aí a saúde também é um processo. Não é só a doença que é um processo que está em movimento e que só evoluindo assim ou assado. A saúde também está em um processo, inclusive, sob o risco de adoecer. A saúde é o que eu chamo de um equilíbrio dinâmico. Dinâmico do grego está vinculado à potência. Né? Dinâmico está vinculado a potências, dínamos. Então, o equilíbrio dinâmico significa que a saúde ela fica em constante movimento, do ponto de vista físico mesmo, ela está em constante movimento, como se fosse vibração, de troca, só que essa troca, pense em uma balança, onde você fica trocando instantaneamente os pesos de um lado para o outro, mas mantendo aquilo em equilíbrio, ou seja, o equilíbrio representa um estado de ordem tal, né? Você está buscando uma ordem, onde ordem significa previsibilidade, do ponto de vista físico, a gente está tentando buscar algo previsível, algo ordenado, que eu consigo ter um grau de previsibilidade. Quanto mais ordenado for um sistema, mais previsível é aquele sistema. Quanto mais desordenado for um sistema, menos previsível é aquele sistema. E a minha interpretação é que no mundo físico, que está tudo nesse movimento constante, está tudo, mais do que olhar pelo lado da ordem, e aí eu quero conhecer a ordem por meio da desordem, eu olho para o que está em graus de desordem. Então é como se a nossa saúde fosse um mínimo grau de desordem, mais do que o máximo grau de ordem. Não sei se fica claro. E esse equilíbrio dinâmico, esse dinamismo consome energia. Esse dinamismo, para ele estar nesse equilíbrio, trocando de um lado para o outro, ele está consumindo algo que chama-se energia. A gente come quilocalorias, tal. Então ele está consumindo ATP, ciclo de Krebs, certo? Que é vida, respiração, é todo esse movimento que a gente está fazendo, é um movimento harmônico simples da física, todo esse movimento consome energia e a gente tira essa energia de algum lugar, de alimento, entra muita coisa de física, de entropia, de troca com a natureza e tal. Então a saúde seria isso, um equilíbrio dinâmico. E na hora em que eu tenho uma queda desse equilíbrio, ou seja, um aumento da desordem, e eu estou querendo usar como referência um grau de desordem mínimo ou máximo, quando eu tenho um aumento desse grau de desordem, esse equilíbrio começa, a balança que está se esforçando para manter equilibrada, ela começa a se desequilibrar, mas mantendo um dinamismo, mantendo potências ali dentro. Potências são sempre condições de possível mudança. Toda hora que isso está presente, está lá potencialmente mexendo, dinâmico, mas está desequilibrando, seja por questões qualitativas ou quantitativas. Eu gosto do exemplo das bolinhas, não sei se eu já comentei, acho que eu já comentei com vocês. Suponha, eu tenho 3 bolinhas na vertical aqui, 3 bolinhas na vertical aqui, de mesmo peso, massa, etc. Só que elas não estão paradas, elas estão trocando de um lado ou do outro da balança, ou seja, isso seria o equilíbrio dinâmico, na mesma velocidade, direitinho. Se uma dessas é perdida, o gasto que eu vou ter para manter esse equilíbrio, a velocidade vai ter que mudar o sistema ali para eu manter o equilíbrio. Ou seja, eu perdi, eu entro em desequilíbrio. Entrei em desequilíbrio, eu começo a ter que ter um dinamismo X para devolver aquele paciente um equilíbrio às custas de uma perda. Mas eu posso não perder.
Eu posso simplesmente estar invertendo posições e essas posições provocarem de alguma forma uma mudança do sistema e também provocar um desequilíbrio. E assim por diante, ou seja, o desequilíbrio ele pode acontecer por vários mecanismos que alterem de alguma forma o funcionamento daquela estrutura, daquele tecido, daquela estrutura da qual a gente está falando no nosso corpo, que gera o que a gente chama de doença, ou seja, a doença seria um desequilíbrio dinâmico. Dinâmico, pois a doença também é um processo em movimento. E aí eu compartilho desse autor, Lavelle e Clark, que são autores de um livro de medicina preventiva, que eles escrevem sobre o processo, eles são os caras que criaram, pelo menos que mais difundiram a ideia de história natural da doença. Então, se a doença tem uma história natural, é porque ela está se movendo, e aí a gente está tentando definir o que ela é, então eles... Atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, prevenção primária, prevenção secundária, esses caras foram um dos grandes defensores disso, desse processo. Recomendo que todo mundo possa ler pelo menos os primeiros capítulos, que são mais conceituais. Ele coloca uma coisa, o seguinte: nem a saúde nem a doença são estáticas ou estacionárias. O que ele está querendo dizer? São dinâmicas. Mas a saúde é um estado de equilíbrio dinâmico. Então o equilíbrio ele pode ser estático ou dinâmico. E se o equilíbrio ele é estático, eu estou em ordem, pois eu estou em equilíbrio e está previsível. Mas se ele está estático, ele não tem potências mais, ele não se move. Seria o que eu consigo mais me aproximar a despeito de várias queixas que eu tenho sobre essa minha própria ideia, a morte. A morte seria como se fosse um equilíbrio estático, onde não há mais a potência ali, e aí você entra num estado de ordem plena, digamos assim, que é por isso que aí eu começo a... Caralho, será que é isso que isso quer dizer com da vida para a morte eterna, a vida eterna, né? Quando você morre, você entra na vida eterna. Então vida, saúde, equilíbrio dinâmico. A morte é um equilíbrio estático. Agora sim eu estou em ordem. Ali eu estava em um grau de desordem, em busca de ordem. Enfim, são reflexões que eu fico fazendo, encontro algumas lacunas nessas reflexões, mas que trazem a ideia de dinamismo e de estático. E ele disse, nem saúde nem doença são estáticas ou estacionárias. Compactuo disso com ele. Na base de cada condição, de saúde ou de doença, está o fenômeno da alteração quase constante. Esse quase é importante. A alteração não é constante, não é tudo mudança, não é tudo movimento, não é tudo que está... Algo está permanecendo. É quase constante a troca, o movimento. Então algo permanece. Essas condições são processos contínuos. Uma batalha por parte do homem para manter o saldo positivo contra forças biológicas, físicas, mentais, sociais, etc. Ou seja, o gasto energético para você manter esse equilíbrio. Beleza? Isso seria, de certa forma, o equilíbrio dinâmico, é o que eu definisse saúde. E eu defini isso no meu livro de A Filosofia por Trás do Diagnóstico, que ainda não foi publicado, mas eu defendi a saúde. Eu vou ler aqui para vocês a definição que eu fiz questão de escrever, e eu escrevi o seguinte: se nós importarmos conceitos da física quântica para a biologia, eu diria que a saúde é um estado da matéria viva, animada, caracterizado por um equilíbrio dinâmico, no qual dinâmica expressa o caráter móvel da matéria animada viva, e equilíbrio implica uma determinada previsibilidade, ou seja, uma determinada escala de ordem deste movimento. Naturalmente, este equilíbrio dinâmico está, a todo instante, sob risco de se desequilibrar e, portanto, de aumentar sua desordem e sua imprevisibilidade. O risco da saúde cair em adoecimento, de eu me desequilibrar, é variável e decorre de fatores genéticos, ambientais, etc, etc, etc. Adoecer não é uma evolução natural da saúde, na minha percepção. Nós não estamos fadados a adoecer na definição que eu estou dando. Eu posso simplesmente ir morrendo no sentido de perdendo dinamismo, sem necessariamente perder o equilíbrio. Porque senão velhice é doença. Tá? E eu não enxergo dessa forma. Há conflitos. Há gente que diga, velhice é doença. Gravidez é doença. Já ouvi essa história. Há um desequilíbrio. Não. Há uma mudança da perspectiva do equilíbrio. Continua um dinamismo acontecendo, continua um equilíbrio que foi posto sob risco de desequilibrar-se por causa de uma variável outra,
que é um outro ser vivo que está diante de ti. Então essa nova variável surgiu e exige uma mudança de estrutura para manter o equilíbrio. Tanto é que tem uma previsibilidade razoável. Tanto é que tem uma previsibilidade razoável. Ou seja, você... alteração da homeostase. Exatamente. Então fica claro para mim que a gente não é... O envelhecimento também é uma perda progressiva do dinamismo, mas não necessariamente do equilíbrio. Senão cabelo branco também é doença. Cabelo branco é uma transição onde você vai perdendo o dinamismo da metabolização, você vai perdendo o dinamismo do turnover celular, você vai perdendo o dinamismo da nível celular. Essa perda do dinamismo, sim, aumenta o risco de desequilíbrio. Porque se as massinhas que eu falei, as bolinhas que estão aqui, estão se movimentando com mais dificuldade, essa balança fica mais sujeita a desequilíbrios. Você vai perdendo potência, você vai perdendo... tem equilíbrio. Exatamente, você vai consumindo mais. O nome disso, tecnicamente, do ponto de vista médico, é homeostenose. Ou seja, alguém vai dizer, porra, tudo isso para falar que saúde é homeostase. O gato falando isso. O gato já falou isso na primeira linha. Tá? Eu digo, tudo isso para falar que saúde ela é um grau de homeostase, mas se você só entender dessa forma, não entender como equilíbrio dinâmico, um desequilíbrio dinâmico, e você talvez possa se passar. Então tudo isso é para dizer que saúde sim é um grau de homeostase e envelhecimento é o que chama de homeostenose. O que seria uma homeostenose? Essa homeostase, para ser mantida, tem mais esforço. E esse esforço faz com que você esteja sob um risco maior de adoecer. É isso que é homeostenose. Podem botar na internet, tem algum artigo sobre homeostenose. Então o idoso ele vai tendo uma estenose da sua margem de homeostase. Você vai ficando mais limitado. Para manter esse equilíbrio está cada vez mais difícil. A chance de você adoecer está cada vez maior. E a doença se traduz naturalmente em um estado de desordem maior do que o que você estava e, consequentemente, um grau de imprevisibilidade. E o que é que nós vamos buscar como médicos, como cientistas? Graus de previsibilidade. O que a gente busca era, o sonho de todos nós era saber o futuro. Todo mundo queria ser Deus. É aquela velha história. Eu quero saber. A melhor presente que Deus pode nos dar é não dizer quando a gente morre, não dizer como a gente morre, porque é isso que nos dá a chance de poder melhorar. Porque tem muita gente que sabe, se eu vou morrer amanhã, então eu vou botar pra fuder. Carpe diem, não é assim? Eu digo, rapaz, se ele souber, ele vai pro inferno de vez. Talvez se ele não souber, ainda tem a chance de ser salvo. Mas enfim, eu acho que isso fica claro. E aí eu boto do outro lado o quê? A doença. Só para ficar claro que essa definição que eu estou dando, ela tem vários respaldos. Esse livro, O que é Vida, é do físico, prêmio Nobel de Física, Schrödinger, é um alemão. Ele escreve esse livro fantástico, recomendo a todo mundo, livro barato, pequenininho. O aspecto físico da célula viva, ele tem uma parte que ele diz assim, a matéria viva se esquiva do decaimento para o equilíbrio. A matéria viva, ela está a todo instante se esquivando desse decaimento para o equilíbrio, consumindo energia. É um pouco da segunda lei da termodinâmica de entropia, para quem gosta do assunto. Tá? Qual a característica particular da vida? Ele pergunta. Quando um sistema não vivo é isolado ou colocado em um ambiente uniforme, usualmente todo movimento cessa depressa. Vida não pode ser só movimento. Porque se vida é definida por movimento, a pedra também está em movimento interno do ponto de vista físico, de leis da física, de atômica. E é isso que ele discute aqui. Ele disse, a vida não pode ser definida simplesmente por movimento. Não é só isso. Algo a nutre de fora. Tá? Algo a nutre de fora. O cara é físico dando palestra sobre física. E ele chega à conclusão de física biológica que as leis físicas elas não podem, por si só, elas têm que ter algo sendo nutrido ali. É bem interessante esse livro, muito interessante. E aí ele coloca, todo o sistema vai minguando, e o nome que o físico dá a esse estado de equilíbrio termodinâmico é entropia máxima. Quando você mingua ao máximo, que você faz um equilíbrio estático. É a morte. Tá? E aí eu estou só chamando a atenção para mostrar de que, de fato, nós estamos todos com tendência à desordem e a definição de saúde ela também pode incluir a doença no sentido de que a saúde ela sempre está na potência de adoecer, desde uma certa perspectiva. E aí a gente, enquanto médico, e outra questão que eu sei que alguns alunos aqui têm uma dificuldade ou resistência com relação à medicina preventiva, entra nessa questão de que onde é que nós podemos atuar? Nós estamos olhando para a doença, para a desordem, para o primordial para nós, que é o fato. Né?
E nós quando a gente olha a doença, quando a gente tem uma unha encravada, a gente lembra do dedão. Quando a gente perde um braço, a gente lembra que aquele braço é importante. Quando a gente perde um ente familiar, a gente percebe que aquela pessoa era importante. Ou seja, é quando nós perdemos algo que nós temos a chance de olhar para nós mesmos. E é justamente nesse processo que a gente conhece a saúde no momento em que a gente adoece. Se não existisse doença no mundo, se todo mundo... Como é que eu vou conhecer a doença a saúde, se eu não tenho o seu antagônico? E aí entra uma questão de relação. O relacionamento entre essas coisas é que faz com que a gente possa conhecer. E aí eu digo o seguinte, então é graças à doença que a gente pode valorizar a saúde. Nada como uma enfermidade para fazer com que você dê valor àquela saúde que você tinha e que você não lembrava. Ontem, minha filha, acordei, estava com a pistache. A casinha estava com sangramento, acordei, olhei. Eu não vi a pistache, eu vi foi sangue em tudo isso aqui. Teve no meio da madrugada. Quando eu olhei, aquilo entra em mim assim de uma forma que eu digo, puta merda, pode ser uma leucemia, pode ser um distúrbio plaquetário. Porra, minha filha estava tão bem. Olha como às vezes a gente, sai daqui, que chatice, não sei o que lá. E são essas coisas que nos dão a oportunidade de olhar para o ordinário. Eu já comentei sobre isso na primeira aula da curso de introdução à medicina, introdução geral à medicina. Eu comento sobre isso, que o extraordinário, quando surge, não é que ele é especial, muito pelo contrário, ele é uma forma de lembrar do ordinário e valorize o ordinário. E você pode valorizar isso sem precisar estar perdendo, usando sua razão, usando o seu intelecto, buscando conhecer, sem precisar perder. Então a grande lance é você valorizar algo sem precisar perdê-lo. Né? Então, antes de perdê-lo, para preveni-lo. Então entra aqui o cuidado médico no sentido de que nós focamos na doença, nos fatos concretos. Mas para conhecer a doença e conhecendo-a, eu evitar em situações futuras que aquele fato ocorra. E se eu não conseguir evitar que aquele fato ocorra, ou seja, se eu não consigo, olhando para o paciente, ver que ele tem uma doença chamada diarreia parasitária por Ascaris, e eu identifico esse nexo causal, a diarreia foi por um parasita, esse parasita foi um Ascaris, eu tenho que, então se eu impeço o Ascaris de chegar, eu posso impedir a diarreia parasitária. Então eu começo a trabalhar preventivamente a nível de lidando com a saúde, aí vem a questão de promoção de saúde e prevenção primária, mas eu não tenho como me eximir do conhecimento presuntivo da doença. Por isso que eu sou um ferrenho defensor da educação médica da doença, centrada na doença, porque a gente até para prevenir, eu tenho que prevenir o que eu já sei, que eu conheço a sua história, o seu comportamento para poder preveni-lo. Tá? Então, veja que, por definição, doença é um desequilíbrio, é um grau de desordem que vai exigir de nós médicos o quê? Enquadrá-la, buscar uma previsibilidade do seu comportamento. Eu acho que isso é o que está bem marcado. E é isso que estudos vão tentar promover, que a estatística vai tentar nos ajudar, que a medicina baseada em evidências vai tentar nos fornecer graus de previsibilidade. Mas nada disso vai dispensar o contato real, a experiência concreta eu diante do paciente, em busca, primeiro, da identificação dessa desordem, que eu vou nomear como A, B ou C. Segundo, para buscar os nexos causais dessa desordem, usando regras estatísticas ou não estatísticas, populacionais e não populacionais. Mas a premissa é essa experiência do real. É isso que eu teimo que a gente, médico, tem que ter essa experiência constante. E, dito isso, a doença é esse grau de desordem, de desequilíbrio, a nossa busca de previsibilidade se torna o próprio ato médico em si, de tentar dar um remédio e fazer com que esse remédio melhore aquele aspecto ou outro. E se eu dou esse remédio é porque eu devo entender que biologicamente esse remédio pode bloquear aquela função ou aquela outra. E se eu não conheço e eu fiz algo por acaso e eu descubro que, caralho, eu dei um chá X, eu dei uma gole de água e a febre passou, será que existe nexo causal entre a água que eu dei e a febre que passou? Ou não existe esse nexo causal? E a gente vai buscar esses nexos nas provisões terapêuticas, e é isso que vai balizar o que a gente faz do ponto de vista de ciência médica, de buscar achar aquilo que probabilisticamente, ou seja, na escala do possível ou provável, é uma escala, né, interna, ali onde você calcula e estima uma probabilidade, você vai tentar trabalhar em cima daquilo que é mais provável, do que é menos provável, do que está mais perto da verdade, do que está menos perto da verdade nessa escala. E aí a gente, para isso, é fundamental o quê? É entender as causas da doença.